amigos, estamos mais uma vez aqui em nosso canal, Documentário Sergipe, e dessa vez nós vamos discutir, vamos provocar uma reflexão, na verdade, a respeito do Baixo São Francisco, especificamente aqui em Propiá. Agradecendo aos que estão se inscrevendo, agradecendo por quem compartilha nosso material. Então vamos lá, Baixo São Francisco. Há quanto tempo o Baixo São Francisco está em decadência? Vários outros municípios estão crescendo, se desenvolvendo, e o Baixo São Francisco em decadência. Quando se diz Baixo São Francisco, é toda essa extensão que pega da Foz até Canindé de São Francisco. E aí nós temos Propiá, Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis, nós temos Amparo de São Francisco, Canhoba, nós temos aí Gararu, nós temos subindo Porto da Folha, nós temos Poço Redondo, nós temos Canindé de São Francisco, sem contar nas adjacências aqui no entorno, especificamente aqui na região de Aquidauana, Muribeca, São Francisco, são vários e vários municípios, todos em decadência. Nada acontece nesses municípios, nada. Não se tem uma projeção, não se tem um planejamento, não se tem um planejamento geopolítico de desenvolvimento para essa região. Como consequência, o que isso acontece? Pobreza extrema. E aí aparece agora uma frase que há muito vem sendo dita, mas que agora está sendo propagada com mais força. De que? O Baixo São Francisco é o maior bolsão de miséria do estado de Sergipe. É algo inadmissível. Quando o governo admite que existe miséria, a gente se pergunta por que não há um trabalho de política pública para conter, estagnar, ou pelo menos começar esse trabalho para conter essa miséria. Ao invés disso, ficam dizendo que é o maior bolsão de miséria, ou seja, a população cresce, não existe desenvolvimento na região, não existe pensamento geopolítico, nem planejamento, e aí a gente pergunta, cadê o órgão de planejamento do Estado, que é a CODISE, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Sergipe, que pensa essas coisas no sentido de planejar o desenvolvimento de cada região. O que estão fazendo para o desenvolvimento do Baixo São Francisco? E aí a gente se pergunta, o que é que estão fazendo de planejamento para a região do Baixo São Francisco e seu povo? Cadê as lideranças, cadê o governo do Estado? Especialmente Propiá, começou a entrar em declínio há mais de 30 anos. Até 1960, Propiá era um grande apogeu na economia. De 1960 para cá, começou a cair, a descer lentamente. As pessoas foram embora, alguns empresários retiraram seus estabelecimentos comerciais de Propiá, foram embora, e aí Propiá começou a entrar em declínio. Em 1970, ele começou a se acentuar, e de lá para cá não parou mais, é só declínio. E os governantes que entraram de lá para cá, pouco fizeram por Propiá. Não existe uma política de atenção, planejamento para o desenvolvimento dessa terra. E aí, é por isso que eu digo em meu livro que o Baixo São Francisco está em franca solidão, há 30 anos. Bem, o Baixo São Francisco já foi o território mais promissor do estado de Sergipe. Um pouco de história, para você entender. Em 1589, entrava aqui em Sergipe um capitão da coroa portuguesa chamado de Cristóvão de Barros. Ele vinha com a seguinte missão, com ordens expressas do rei, de fazer com que os naturais daqui não resistissem à colonização do estado de Sergipe. Aliás, o estado de Sergipe foi o último a se render. E aí teve, sob a liderança de um grande cacique, o Serigi, resistiu e acabou sendo aprisionado, sendo levado lá para os porões da Bahia por Cristóvão de Barros. Pois bem, nessa época, Cristóvão de Barros distribuiu as terras de Sergipe com seus comandados e quem, evidentemente, financiou a sua empresa, que foi vir da Bahia para Sergipe com toda a artilharia, invadir, massacrar, matar os naturais daqui. Quando ele consegue esse feito e prende Serigi, ele funda então a cidade de São Cristóvão, a cidade mãe do estado de Sergipe. E quando ele distribui as terras e divide o estado de Sergipe em 4 ou 5 regiões, ele separa o Baixo São Francisco todo para ele. Bestinha, esse rapaz. Ele viu potencial, água, ele viu umas planícies férteis, as lagoas, e então ele pegou para ele. Acontece que, tempos depois, muitos anos depois, aí Cristóvão de Barros soube que ele perdeu o posto de corregedor-mor da fazenda na Bahia. Já tinha outro em seu lugar. Ele foi correr atrás do prejuízo na Bahia e de lá foi para Portugal.
não voltou mais para Sergipe. Foi o que ele fez na saída, doou as terras de Sergipe para o seu filho, Manuel Cristóvão de Barros, que tem esse nome em homenagem ao pai de Cristóvão de Barros, que foi comido aqui, ó, na divisa do Rio Cururipe, em Alagoas. Aqui, no bairro São Francisco, e aí foi atribuído ao Rio São Francisco, porque naquela época era tudo Baixo São Francisco e Rio São Francisco. Isso em 1530. Pois bem, Cristóvão de Barros veio para Sergipe movido por uma sanha sanguinária, um ódio, vingança dos naturais daqui. Viu a oportunidade, viu as terras boas, já tinha um estudo daqui e fez um acerto. Se eu conseguir derrotar os índios, eu quero uma parte da região para mim. Pegou essa terra, essa parte da região de São Francisco. Pois bem, o filho de Cristóvão também morreu, as terras foram para a dona Guiomar, de dona Guiomar foi para o genro, Pedro de Abreu, e Pedro de Abreu aí para o filho, e o filho foi morar numa parte de baixo aqui, chamada Urubu de Baixo. É aí que surge a freguesia, o condado povoado de Urubu de Baixo, que se transforma depois, em 1700, em freguesia de Santo Antônio. Essa história é um pouco enfadonha, mas é importante para vocês entenderem. E na época já se vislumbrava em Sergipe prosperidade. Pois bem, preguiçosos ou sei lá o que, a terra nunca foi para frente. A empreitada faliu. E de lá para cá, Propriá prosperou até 1960, como eu já disse, mas não teve mais nada do que isso. E hoje, Propriá, o Vale São Francisco padece de solidão. Acho que está na hora do governo do estado pensar em geopolítica. Olhe para o Baixo São Francisco, porque é impossível, ao invés de nos chamarmos de miseráveis, que vocês façam efetivamente uma política de planejamento para o estado de Sergipe e nos contemplem. É isso aí, eu sou Adevalvar, até o próximo vídeo.